Agora é o seguinte, gente, o novo coronavírus, você já ouviu falar, noticiário está aí. Quais são os sintomas, causas, consequências? Por isso que nós trouxemos aqui no estúdio do Paraná no Ar a doutora Viviane Dias, infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Sem alarmismo, né? Porque acho que não é o caso. Isso. Mas sim a curiosidade. Sim. Porque a gente está falando de um vírus, não é isso? É um vírus, não é uma bactéria, é um vírus, que, pelo menos no que eu li no noticiário, ele é como se fosse uma evolução daquele SARS, aquele outro vírus também que assustou todo mundo, né? Então a pergunta para a senhora é simples. O que está acontecendo com essas praguinhas desses vírus que eles estão vindo cada vez mais fortes, cada vez mais mortais? Então, o coronavírus é uma ampla família de vírus e alguns deles podem causar doenças em humanos, eles podem causar também doenças em animais. E esse novo coronavírus pode ser que tenha sido um vírus vindo dos animais para o ser humano e aí começou a transmitir do ser humano para outro ser humano. Como eles estudaram lá na China, fizeram o estudo para ver que nome esse vírus tinha, não era igual a nenhum que já tinha sido estudado, aí deram o nome de novo coronavírus de acordo com a sequência dele. A senhora fala porque essa transmissão ela foi concentrada numa cidade da China. Sim. E a partir de um mercado onde você tinha comercialização de peixes e animais vivos. Sim. Já se sabe como é que isso aconteceu, esse contágio? Então, isso está sendo estudado. A gente não tem ainda a informação do que realmente aconteceu, mas existem hipóteses que podem ter vindo realmente de um animal silvestre para o ser humano e aí houve transmissão também de ser humano para outro ser humano. Como é que vocês, profissionais da saúde, lidam com esse tipo de situação? Porque a gente está falando de uma coisa que está acontecendo lá na China, lá do outro lado do mundo. Brasilzão aqui, como é que vocês lidam com isso? Eu acho que o lidar com isso é ficar em alerta, é o principal de todas as autoridades de saúde em relação ao trânsito das pessoas entre os locais e conter a doença quando você identifica um caso. Então, as pessoas que, de acordo com o Ministério da Saúde, tiveram viagens para esse local de transmissão e tiverem tendo sintomas de febre, de tosse, dificuldade para respirar, essa situação tem que ser logo notificada para que as providências possam ser tomadas e a gente evite transmissão. Pela experiência da senhora, por aquilo que a senhora está acompanhando no noticiário, esse tipo de situação vai chegar aqui nas Américas, Estados Unidos, América Central, América do Sul e Brasil? Estados Unidos já tem caso, Austrália tem caso, alguns outros países têm caso já. Não que isso vá se tornar epidemia nesses países, mas eventualmente chegar algum caso, sim, isso é possível, até porque a doença tem de 2 até 14 dias para se manifestar. Então, pode ser que a pessoa entre no avião, por exemplo, e não manifeste a doença, não esteja doente naquele momento, mas possa manifestar durante uma viagem, e isso pode realmente ser risco de transmissão. Então, todo mundo tem que ficar realmente atento. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, pode parecer boba, mas é uma pergunta de curioso, porque eu queria entender por que essas doenças novas estão surgindo? Da onde vem esse vírus aí que acaba provocando tanta mortandade assim? Então, os vírus, tanto vírus quanto bactérias, existem normalmente na natureza. E talvez essa situação em especial com os animais, o contato, pelo menos na China, muito próximo, as condições de criação desses animais, o contato próximo do ser humano com esses animais silvestres pode ter realmente favorecido a aquisição desse vírus pelo ser humano de forma a gerar toda essa confusão aí. Então, eles estão aí, a gente tem que ficar atento. Doutora, muito obrigado pelas informações da senhora, nada de alarmismo. Aqui a gente é informação. Mas acho que uma coisa importante, viu, Xeré, falar que uma medida de prevenção para evitar qualquer transmissão de doença é a gente não esquecer de lavar as mãos, higienizar as mãos sempre que for levar nas mucosas do olho, boca, nariz, E se eventualmente você tiver com sintoma respiratório, resfriado, espirrando, aquela lembrança de não espirrar sempre no cotovelo, no braço, assim, no braço. E se eventualmente levar a mão, sempre depois lavar. Isso é bem importante para a gente se prevenir. Claro, beleza. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora. Obrigada. Espero que a gente só fique por aqui mesmo, na prestação de serviço, nada mais alarmista, assim, vindo para o Brasil essa situação. Concordo com você, obrigada. Obrigado pelas informações. Tenha um bom dia. Quer dizer, não basta a dengue, não basta a febre amarela no Brasilzão, tem essa preocupação no mundo relacionada a esse coronavírus.